todo confiante, André conta o seu plano para Pedro e fica decepcionado ao escutar Pedro falar que não poderá ajudá-lo naquele momento, já que ele estaria correndo um risco desnecessário, pois ele será muito mais útil no decorrer do plano. André diz que já entendeu tudo e fala para Pedro que foi um erro ele pensar que poderia contar com a ajuda dele. Pedro diz que André entendeu errado. Fala que ele está disposto a ajudá-lo no que for preciso. Ele acaba convencendo André, que no final das contas ainda o agradece pela ajuda. Santiago fala que é um absurdo André deixá-los plantado no seu apartamento e sem sequer dar notícias. Ele pergunta para Graça e Edevaldo se André falou para onde ele estava indo, e os dois afirmam que André não disse nada para eles. Desconfiado, Santiago pergunta se eles sabem do paradeiro de Pedro. Edevaldo fala que Pedro deve estar na peixaria. Santiago diz que Pedro pode muito bem estar com André. Graça fala que tem certeza que André está trabalhando para encontrar uma saída. Santiago diz que exatamente naquele momento passou uma coisa pela cabeça dele e chama Graça e Edevaldo para irem imediatamente até Taylor, pois a partir daquele momento ele vai garantir que André não irá fazer nenhuma bobagem. Paulo Roberto conversa com Pedro, que explica que houve uma mudança de plano e depois de deixá-lo atualizado da situação, Paulo Roberto fala que ele não vai fazer parte desse plano de jeito nenhum, pois não foi esse o combinado. Pedro explica que sabe disso, mas não tem outro jeito, pois André já deu andamento no seu plano e por isso nada mais poderá sair como eles haviam combinado. Logo em seguida, Pedro tenta falar com André, mas não consegue, pois o celular dele está desligado. Sem perda de tempo, André vai direto buscar Taylor. Porém, as coisas não saem exatamente do jeito que ele planeja. Como eu já disse agora há pouco, Santiago avisou que iria buscar Taylor também, depois de deduzir que André poderia fazer isso. Pois é, no exato momento em que André e Taylor estão saindo, Santiago está chegando, por isso André é obrigado a recuar. Escondido, André observa cada passo que Santiago dá e espera um melhor momento para poder dar andamento no seu plano. Enquanto isso, Santiago descobre que André não está na sua sala e fica mais desconfiado ainda. Ele fala que não vai perder mais tempo, pois se ele der mole, André vai acabar fazendo o que não deve. Nesse momento, Graça fica indignada, pois não concorda com a maneira de Santiago falar. O clima entre eles esquenta. Santiago fala que é capaz de entendê-los, pois afinal de contas, são amigos de André, mas afirma que tudo será do jeito dele. Santiago fala para Edevaldo que quer Taylor o mais rápido possível ali, junto com ele. André chega à conclusão que pode dar andamento no seu plano, pois o caminho está livre. Ele dá apenas alguns passos e acaba dando de frente com Edevaldo. Depois do susto, ele descobre que esse é seu amigo de verdade. Edevaldo fala que ele pode ir e deseja boa sorte. André segue em frente, pois sabe que não tem tempo a perder.
Pedro liga para André, que explica que ele e Taylor já estão juntos e ele já está pronto para fazer conforme o combinado. Santiago fica revoltado ao saber que André chegou antes dele. Enquanto isso, na frente da casa do Bruno, acontece um encontro inesperado. Vitor acaba dando de frente com o pai de Jandira e o clima esquenta. Vitor explica que ele só foi lá em busca da ajuda para o seu amigo. Eles acabam continuando essa conversa dentro da casa de Bruno. Andréia fala para Sofia que não consegue entender como é que ela aguenta aquele engomadinho do Lima, pois ele é insuportável. Sofia diz que não consegue entender por que Andréia implica tanto com Lima, pois ele é bonito, perfumado, se veste bem e, além de tudo, é muito atencioso, e afirma que Andréia não é nada simpática com ele. Andréia afirma que ela nunca vai ser simpática com ele, pois tem certeza que ele quer dar o golpe do baú nela. Debochadamente, Sofia dá risada e fala que ela acabou de ouvir a voz da experiência. Andréia diz que ela pode ser mais jovem, mas com certeza é muito mais esperta do que ela, e afirma que ela é muito mais o Tonhão, pois ele sim é educado, bonito pra caramba e realmente gosta dela, pois na hora em que ela mais precisou, ele ficou do lado dela o tempo todo. Sofia reconhece que Antônio realmente é um homem sensacional, mas o fato dele ser machista estraga tudo. A conversa é interrompida. Sofia fica surpresa com a visita do advogado Alexandre e mais surpresa ainda ao descobrir o que ele foi fazer lá. Ela pergunta se está tudo bem com Lara. O advogado fala que com a mãe dela está tudo bem, mas não está levando uma boa notícia para ela. Ele explica que foi lá para levar uns documentos e precisa que ela assine o recebimento deles. Sofia pergunta que palhaçada é aquela, o que significa aquilo, e avisa que não vai assinar nada. O advogado explica que a assinatura dela é somente para tomar ciência da convocação da Assembleia, pois Lara vai fazer o comunicado aos outros diretores do Grupo Alencar. Sofia rasga todos os documentos e manda o advogado sair da casa dela imediatamente. Andréia pergunta o que é que está acontecendo e Sofia conta que Lara convocou uma assembleia para tirá-la da presidência do Grupo Alencar. Andréia pergunta se Lara realmente pode fazer isso. Sofia diz que ela é a dona e pode fazer isso se quiser. Andréia pergunta por que é que ela está fazendo isso. Sofia explica que Lara só está fazendo isso porque ela conseguiu encontrá-la e a trouxe para dentro de sua casa. Andréia fica pasma ao saber que a irmã pode perder a presidência por causa dela. Enquanto isso, chega um momento tão esperado por André. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.